Galera, a Nintendo anunciou que a gente vai ter a trilha sonora completa de The Legend of Zelda Breath of the Wild em formato de vinil. Além disso, quero mostrar pra vocês o calendário atualizado de jogos de Nintendo Switch 1 e Nintendo Switch 2. É sério, galera, tem jogo pra caramba aqui e a gente precisa falar. Como vocês sabem, no dia 4 de novembro a Nintendo vai divulgar os seus dados de relatório fiscal de vendas de consoles e jogos de Switch 1 e Switch 2. Eu quero trazer minhas previsões aqui pra você de quanto deve vender. Vai passar o Nintendo DS agora ou não? Quanto é que deve ficar? Quanto vendeu o jogo de vocês aí? Que eu sei que vocês adoram saber essas coisas. Vamos falar também sobre Resident Evil Requiem, que a gente vai ter uma versão de pack com jogos do 7, o 8 e o Requiem também, um Pro Controller e também até um Amiibo novo. Inúmeras promoções e muitas coisas também aqui eu vou mostrar nesse vídeo pra vocês. Claro, após nossa vinheta. Bora lá! Nintendista! Para tudo, você é desenvolvedor de jogos e ainda não sabe como portar o seu jogo para o Nintendo Switch e lançá-lo? Deixa eu te contar um segredo. A Game Nacional, que é uma publicadora e desenvolvedora focada em talentos brasileiros e portugueses, cuida de tudo isso e você não precisa se preocupar com nadinha. É sério, eles cuidam do porte do seu jogo, da publicação na eShop e do lançamento dele, auxiliando até mesmo na divulgação para aumentar as vendas. Ah, e isso vale tanto para o Nintendo Switch 1 quanto para o Nintendo Switch 2. Se você se sentiu acolhido, entre em contato agora mesmo com eles acessando o site www.gamenacional.com.br e os links vão estar todos aqui na descrição. Ei, não se esqueça de falar pra eles que eu te ajudei nessa, hein? Agora vamos para o vídeo! Fala pessoal do canal Sou Nintendista! Eu sou Thales Oliver, o brasileiro que mora em Portugal, que te mantém informado semanalmente de notícias de Nintendo, Switch 1 e Switch 2. E hoje nós temos que falar sobre muitas coisas que aconteceram nos últimos dias, algumas coisas um tanto interessantes, né? A gente teve um vídeo que eu publiquei, na verdade, eu ia gravar esse vídeo antes de ontem, que foi sobre Animal Crossing, que vai ter uma Nintendo Switch 2 Edition e também um update gratuito, tanto pro Switch 1 pro Switch 2. Tem uns detalhes lá, mas eu vou trazer aqui de forma mais compilada pra vocês. E outras coisas também que aconteceram na semana, como minhas previsões também pro relatório dos dados da Nintendo que ela vai compartilhar. Vou pedir o like de vocês, se inscrevam nesse canal para vocês não perderem nada e compartilhem também com os amigos de vocês. Então, sem mais delongas, vamos agora pro nosso vídeo. Então, pessoal, vamos começar aqui. Bom, pra quem não sabe, no dia 4 de novembro, a Nintendo vai divulgar os dados dela, beleza? Do segundo trimestre de 2025, que vai de julho a setembro. E, na verdade, nesse relatório fiscal, ela vai colocar os dados dos 6 meses do ano fiscal, que vai de abril a setembro, mas ela vai dar um foco maior ali no último trimestre, que vai de julho a setembro, ok? Então, as coisas que eu vou falar agora não vão incluir coisas de outubro, ou seja, Mario Galaxy 1 mais 2 e tampouco Pokémon Legends EA, tá? A gente só vai ver isso em outro relatório fiscal, fechou? E, seguinte, pessoal, pra vocês saberem, quanto de venda a gente tem atualmente de Nintendo Switch 1? Nós temos 153,10 milhões até a data que eu tô gravando esse vídeo, beleza? E agora a gente vem vendo algumas coisas que vem acontecendo por causa do lançamento do Nintendo Switch 2. Então, tá um terreno ali um tanto obscuro. As vendas do console vêm caindo, tá? Mas ele ainda continua performando muito bem, apesar dele estar no seu 9º ano de vida. Ele tem 8 anos, mas já vive o seu 9º ano. E em março de 2026, ele já vai entrar no seu 10º ano, galera. Bizarro isso. E aí em 2027 ele completa mesmo 10 anos, tá? E aí é o seguinte, pessoal. Como as vendas vêm caindo, segundo as estimativas minhas aqui também, com análise desde as vendas progressivas do Nintendo Switch 1 lá de março de 2017 até agora, beleza? E com os dados que a gente vem vendo da Circana, que reporta dados dos Estados Unidos, Canadá, dados do Japão e da Europa, a minha conclusão foi mais ou menos que a gente vai chegar entre 0,7 a 1,1 milhões de consoles vendidos de julho a setembro ali, mais ou menos.
o que levaria o Nintendo Switch a aproximadamente entre 153,8 a 154,20 milhões de vendas, ali em média 154 milhões. Você fala, nossa, Thales, vendia 8, vendia 6. Pois é, pessoal. Agora, nesses últimos meses, agora com o Nintendo Switch 2, o Switch vem caindo bastante, apesar de que nesse próximo mês agora, outubro, novembro, dezembro, os dados só vai receber em fevereiro, as vendas de Switch 1 estão aumentando bastante. Muito deve ao Mario Galaxy 1 mais 2 e também ao Pokémon Legend Z, que está farmando vendas de Switch 1 e Switch 2, beleza? E aí você pergunta, então vai passar o DS? Não vai passar? Bom, galera, se vender de acordo com o que eu estimei aqui, sim, ele passa o Nintendo DS. Entretanto, se ele não passar, vai ser por um pouquinho aqui. Se ele passar, ele vai se tornar, no dia 4 de novembro, nessa terça-feira, o console mais vendido da Nintendo mundialmente, ficando ali só atrás do PlayStation 2, porque a Sony atualizou os dados de venda, agora temos 160 milhões, mas o que eu posso falar pra vocês, pessoal, é que o Switch ainda vai passar o PlayStation 2 em algum tempo. Por quê? Pra vocês terem uma ideia, o Nintendo DS, ele tava com 146 milhões, mais ou menos, ali em 2011, quando lançou o 3DS. E o último dado que a gente tem, que é esse de 154.02, foi só em 2016, quase no lançamento do Nintendo Switch. Então até 2030, 2031, com certeza ele já vai ter passado aí. Eu ainda acho que vai ser bem antes disso aí, beleza? E Switch 2, pessoal. O último dado é 5,82 milhões de consoles vendidos, apesar da Nintendo ter postado isso, são um total de 25 dias, né, porque foi até o dia 30 de junho, mas eles já tinham falado que quando eles reportaram esses dados de vendas, o console já tinha passado de 6 milhões, depois de 7 semanas de lançamento. Então eu acredito, pessoal, que vende entre 8,3 a 10 milhões de consoles no total, tá? Em média mais ou menos 9,3 até setembro de 2025, coisa pra caramba. Lembrando que a Nintendo espera vender 15 milhões de consoles no ano fiscal todo, ou seja, até março do ano que vem, né? Eu ainda acho que ela vai passar isso tranquilamente, até por causa do calendário que a gente vai ver mais tarde, beleza? Sobre jogos, pessoal, então... No último relatório a gente não teve dados ali de Switch 1, de jogos vendendo, o que foi bem estranho, né? Mas o que eu acho que a gente vai ter algumas coisas, como Mario Kart 8 Deluxe passando de 69 milhões, absurdo, né? Tears of the Kingdom passando de 22, Mario Party Jamboree passando de 8, Mario Kart World, galera, deve vender entre 7 a 8 milhões ali, mais ou menos, e Donkey Kong Bonanza entre 1,5 a 2 milhões, que já é bastante coisa também. Lembrando, Pokémon Legend Z e Mario Galaxy 1 mais 2 não aparecem nesse relatório. E de novo, galera, é o período de junho e setembro, não é um período muito forte pra consoles, tá? Então isso aqui pra Switch 1, cara, é coisa pra caramba, apesar de ter o Switch 2 e ainda tá vendendo pra caramba. Então não se preocupem, ele vai continuar vendendo por bastante tempo aí, a Nintendo não tem planos pra acabar com isso. Até porque Pokémon Legends EA não para de vender, foi sucesso no Switch 1, a versão do Switch 2 no lançamento venderam bem próximo ali, mas a de Switch 1 foi a rainha, né, em tudo isso. E olha só que interessante, a Circana compartilhou que o Pokémon Legends Z foi o maior lançamento de varejo nos Estados Unidos desde o lançamento de Tears of the Kingdom, que antigamente era o lugar, né, que ocupava em 2023, e já que vendeu mais de todos os lançamentos desde então, galera. Então, muito interessante, né, foi tanto em unidade quanto em receita isso, mas não inclui unidades vendidas em pacotes, mas inclui todas as editoras, no caso, apenas varejo. Então, pra vocês verem como esse jogo é muito forte, apesar das críticas dele, né? Mas a galera parece estar gostando bastante do jogo. Vocês podem ver isso por base nas reviews. A galera botando como Pokémon o melhor de todos, o best ever de todos. Tem gente mais controversa, né? Fala que é a versão de DS, os jogos são melhores, os clássicos e tal. Mas o jogo continua vendendo pra caramba. Eu arrisco dizer que ele vai passar o Arceus. O Arceus, se eu não me engano, tem entre 13 a 14 milhões, né? Então ele agora tá com 6, deve vender 7, 8 milhões agora. No relatório, quando a gente tiver, pô, ele pegou outubro, vai pegar outubro, novembro, dezembro, com certeza já vai ter passado aí no relatório de fevereiro. Beleza, galera? Então essas foram as minhas estimativas, vocês vão acompanhar esses dados oficiais comigo, terça-feira de manhã cedinho, eu vou compilar tudo isso aqui pra vocês, do jeito que vocês já sabem e já estão acostumados aqui no canal, beleza? Pessoal, Animal Crossing New Horizons recebeu update, na verdade vai receber, né,
junto com uma Nintendo Switch 2 Edition no dia 15 de janeiro. Já gravei um vídeo sobre isso, mostrando mais detalhes, mas teve gente que ficou com algumas dúvidas e eu compilei aqui as informações principais para ajudar vocês, tá? Vale lembrar que a Nintendo Switch 2 Edition, sim, ela é paga, mas ela não vai custar nem $10, nem $20, galera. Nos surpreendeu. Vai vir a $5 somente. No Brasil é a R$30, beleza? Metade ali do que a Zelda, Breath of the Kingdom, Metroid, que é R$60, tá? E o update gratuito, que vai vir tanto pro Switch 1 quanto pro Switch 2, ele é completamente gratuito. E ele adiciona inúmeras coisas, como se fosse uma Nintendo 2 Edition com DLC, galera. A Nintendo 2 Edition visa basicamente, galera, melhorar a performance, ter upscale, vai ter controle por mouse, função de game chat, vai usar a câmera, o microfone lá com um megafonezinho pra você chamar os residentes da ilha, multiplayer pra 12 jogadores agora, vai conseguir, e também por meio do game chat, que foi algo assim surpreendente, que o game chat só suporta até 4 pessoas, abrindo vários precedentes, né, mas é mais isso que vai ter. Agora o update gratuito que mexe também no Switch 1, no jogo base, né, vamos ter inúmeras coisas, tá? Então, assim, vai ter um novo hotel resort no cais, administrado ali pelo capitão, decorando quartos e ganhando bilhetes de hotel para trocar por roupas e itens, e são inúmeros itens. O inventário agora, galera, vai ser até 9.000 itens, a capacidade. Novo serviço de limpeza de reset, que vai conseguir fazer de um jeito mais fácil a exclusão de itens e tudo mais. Ilha dos Sonhos da Luna, quando você vai dormir ali, você pode decorar, destruir ou alterar a hora e o clima. Você faz alterações no terreno ali, absurdo que a Nintendo mostrou. Criação de até 3 ilhas. Modo multijogador vai ser mais aprimorado. Vai ter loja com produtos Nintendo, consoles retrôs, itens temáticos. Vai conseguir jogar jogos de Switch Online no meio dos consolezinhos ali no Animal Crossing. Você tiver o Nintendo Switch Online. Foi muito interessante isso. Além de muitos crossovers, como de Lego, Zelda e Splatoon. Os itens de Zelda estão lindos. Eu mostrei no último vídeo, vocês precisam ver detalhadamente, tá? Esse vai ser um dos maiores updates que a gente vai ter em Animal Crossing, depois de 6 anos de existência do jogo, né, ali perto, quando ele for lançado, né, e você não vai pagar nada, o que vai pagar só a Nintendo 2 Edition para jogar melhor o jogo e aproveitar das funcionalidades do Switch 2, que é o mouse, o microfone e a câmera, além de performance melhorada e gráficos, né, pessoal. E aí, como eu falei para vocês, a Switch 2 Edition, ela é paga, $5 e €5 e R$30 no Brasil. Infelizmente não tem confirmação de PTBR ainda, tá? A gente tem ainda uma esperança, mas como ela não anunciou, galera, praticamente não. Vi até boatos aí, nem sei se é verdade, que teve o espanhol latino, né? Então assim, pessoal, infelizmente esse jogo pedia muito português do Brasil. Vamos aguardar aí, quem sabe, né? Mas são as informações que eu ia trazer pra você. Então como é que fica o calendário de lançamentos? Então, dia 6 de novembro, Hyrule Warriors Age of Imprisonment para Switch 2. 20 de novembro, Kirby Air Riders de Switch 2. Vai ter demo também, inclusive, já foi anunciado. Metroid Prime 4, 4 de dezembro, a versão base do Switch 1 e a Nintendo Switch 2 Edition. Animal Crossing New Horizons, né, a versão de Nintendo Switch 2 Edition, 15 de janeiro. E aí vai ter um update gratuito para Switch 1 também, né? Então a gente tem agora um jogo para janeiro. Em fevereiro, nós vamos ter o Mario Tennis Fever, no dia 12 de fevereiro. 17 de fevereiro, vamos ter o Virtual Boy Nintendo Classics, vai valer tanto pro Switch 1 quanto pro Switch 2. Aí depois, não temos mais datas, né? Temos aqui, na primavera de 2026, a Nintendo Switch 2 Edition do Super Mario Bros. Wonder, que a gente tem mais detalhes ainda pra ser revelado no futuro, que a Nintendo disse pra gente. O Yoshi and the Mysterious Book, também pra Switch 2. E também Tomodachi Life Living the Dream, Nintendo Switch 1. A Nintendo deve lançar um update gratuito para a versão de Switch 2, tá? Rhythm Heaven Groove 2026 não tem data ainda. Switch 1, deve ter um update gratuito para Switch 2. Pokémon Champions, mesma coisa, 2026. The Dusk Bloods da From Software, aí, exclusivaço do Switch 2. 2026 também. Um novo Fire Emblem, né, o Fortune's Weave, vai ser para 2026, Switch 2, exclusivo. Pokémon Pocopia também, 2026. Splatoon Raider, só recebemos ali o teaser. Não sabemos nem se vai lançar em 2026, ainda está para ser anunciado, também exclusivo de Switch 2. Galera, é coisa pra caraca, pelo menos
em cada mês vamos ter jogo de Switch 1 e Switch 2. Quem tem Switch 2 vai estar feliz que vai conseguir jogar tudo isso, né? Se quiser. É dinheiro que não acaba mais. Quem tem Switch 1 vai jogar Metroid Prime 4, tá jogando no Pokémon Legends aí agora. Depois vai conseguir jogar o Virtual Boy, Tomodachi Life, Rhythm Heaven, Pokémon Champions, basicamente, né? A gente espera outros anúncios aí em breve. Beleza? Pessoal, anúncios rápidos de Switch Online aqui. Nintendo Music foi atualizado e recebemos a trilha sonora de New Super Mario Bros. Isso aqui me faz a conclusão, né? Eu chego à conclusão de que a gente precisa dos New Super Mario Bros. Também completos no Nintendo Switch pra ficar tudo completo logo. Eu amo New Super Mario Bros. Wii, a trilha sonora é maravilhosa, mas eu entendo quem acha os jogos um saco porque ficaram repetitivos, né? Mas poderia ter, pelo menos um pack, os 3 jogos ali. E a trilha sonora tá até melhorada, tá? Não tá igualzinha a versão do DS, não. Se vocês forem lá, tá bem trabalhadinha. São um total de 60 faixas. Dê uma olhada ali. Além disso, ficou disponível hoje Luigi's Mansion no Nintendo GameCube do Switch Online, tá? Então, já é possível no Nintendo Switch 2 jogar todos os jogos de Luigi's Mansion, o 2 HD e o 3 também. Você consegue comprar na eShop ou também em formato físico. A galera do Switch 1 não consegue jogar o primeiro jogo porque ele só fica disponível para Switch 1 o aplicativo do GameCube, né? Infelizmente, a Nintendo optou por isso. Podia ser o GameCube chegar ao Nintendo Switch, mas não temos, infelizmente, tá? Mas, nossa, tô louco pra rejogar esse jogo aqui, amo, né? E lembrando que tem upscaling, o emulador, né? Os jogos do GameCube no Switch Online tem, né? Pessoal, também quem tem o Switch Online vai conseguir aproveitar o Disney Illusion Island, que ele tá disponível no Game Trials, o teste de jogos. Ficou disponível ontem e vai ficar até o dia 4 de novembro, terça-feira, beleza? Lembrando que é o jogo completo, você consegue zerar o jogo, seu save fica ali salvo, se você não conseguir zerar, completar o jogo para você conseguir jogar depois. E se você tiver interesse, ainda consegue comprar um jogo com desconto, né? Aproximadamente 30% de desconto ali, mais ou menos, né? Foi um jogo que lançou, não lembro, acho que foi em 2023 ou 2024. E é um jogo interessante pra jogar ali com a sua família, beleza? Amigos, e pra finalizar aqui a notícia de Nintendo, temos The Legend of Zelda Breath of the Wild, trilha sonora completona aqui, ó, em formato de vinil, pessoal. Olha que coisa linda, maravilhosa. Tudo pra arrancar o nosso dinheiro. 130 tracks aqui, vendo 8 LPs, basicamente. Vai ter um set com... vai ter 8 LPs, no caso, com 130 e 2 LPs com 34 faixas, no caso, tá? E vão ficar disponíveis no dia 19 de junho de 2026. Vai ter que esperar um pouquinho, tá? E é uma edição ilimitada, tá? Dessas edições de... coloridas, no caso. E aí, pessoal, já vai ficar disponível a pré-venda em lojas selecionadas também na Nintendo Store, na My Nintendo Store. Então corram se você tem interesse, mora fora, porque, de novo, se não tá disponível no Brasil, você não consegue comprar isso aí, evidentemente, né? Infelizmente. Mas pra quem é colecionador, isso aqui vale ouro, com certeza. Achei estranho não terem liberado do Tears of the Kingdom também, né? Mas, enfim, né, galera? E aí, pessoal, além disso, Resident Evil Generation Pack foi anunciado, que vai ser o Resident Evil de Switch 2. O 7, o 8 e o 9, tudo no pacote. É Game Key Card, infelizmente. Então, você precisa fazer download ali do conteúdo parcialmente ou totalmente dos 2 jogos, tá? Porém, uma coisa muito interessante é que anunciaram esse Pro Controller aqui, temático, que lança também no lançamento, que é dia 27 de fevereiro de 2026. Muito interessante, porque é o primeiro Pro Controller que a gente tem temático de Nintendo Switch 2. Nem os jogos da Nintendo teve esse trabalho, né? Vamos dizer assim, nem Pokémon Legends EA, cara. E além disso, um amiibo, pela primeira vez na história da franquia Resident Evil, nós vamos ter, e vai sair no verão de 2026, tá? Esse anúncio já foi feito parte da Nintendo também, lá do pessoal da Capcom, do Resident Evil. Mas a galera continua muito chateada, né, pessoal? Porque não dá, né? Game Key Card de novo. A gente vem vendo um jogo ou outro, eu trago aqui pra vocês, né? Você vê que a galera reclama pra caramba do Game Key Card, que são os cartões de jogos, cartões de acesso a jogo, né? Se você não sabe o que é, tem na playlist aqui, Nintendo Switch 2, tudo que você precisa saber. Eu explico detalhadamente todos os componentes do Nintendo Switch 2 e também essas coisas de cartuchos, jogos e tal. E triste, né?
questão da preservação. Tem gente que apoia, né? A Square Enix tá felizona da vida aí, né? Mas, enfim. Além disso, uma demo pra Star Wars Outlaws também tá disponível, galera. Então, fique atento aí se vocês querem jogar o jogo. A galera tava me perguntando em relação a isso, tá? E também a formato físico, é um Game Key Card, mas a galera tá elogiando bastante o port desse jogo no Nintendo Switch 2, tá? É algo bem surpreendente, então deem uma olhada aí. Eu mostrei também aqui detalhes no canal pra vocês verem. Foi algo bem interessante, show? E, pessoal, para finalizar de vez esse vídeo aqui, eu quero falar para vocês que estão rolando muitas promoções no Brasil e em Portugal. Deixa eu começar aqui mostrando para vocês, em Portugal, a Vorten está com inúmeras promoções, jogos abaixo de 40 euros, além de que eles estão com a promoção do IVA zero, ou seja, você faz a divisão ali do total do jogo por 1,23. Por exemplo, um jogo de 40 euros está saindo em torno de 32,5 ainda com a promoção, pessoal. Então, fiquem atentos a isso aí, porque tá muito barato, tá? Claro, é caro, né? Mas em relação a 60 euros, né? É bastante interessante. Uma atenção exclusiva para Xenoblade Chronicles X Definitive Edition, que ele tinha desaparecido aqui. Xenoblade Chronicles 3 também apareceu, tá? E tá nessa promoção. Então fiquem muito atentos. Além disso, vocês podem obter 10 euros de desconto assinando a newsletter da Vorten em compras acima de 50 euros. Então pode ficar mais barato ainda, tá? E alguns jogos você consegue da promoção comprando a primeira mídia, a segunda sair na promoção. Então dê uma olhada lá, porque é tudo limitado, pessoal. Pode mudar muito conforme vai passando. Tem muito jogo first party da Nintendo, tipo Everybody Wants to Switch saindo por 10 euros aqui, que ninguém liga. O Big Brain Academy, interessante, R$14,99. O próprio Disney Illusion Island, olha que legal, tá saindo em formato físico barato. Bravely Default, de Switch 2, ó, 20 euros aqui, galera. Ainda assim o IVA zero, é só no final da compra. Captain Toad Treasure Tracker por 25. E ainda com o IVA zero fica mais barato. Peguem esse jogo que é maravilhoso. Endless Ocean, Luminous 30, entre outros jogos, dê uma olhada. Paper Mario Tanzania Door aí também muito barato. Na FIMAC, Pikmin 4 tá saindo por 25. E agora em novembro já vamos ter update gratuito no Switch 1. Não sei nem porque não lançaram uma Nintendo 2 Edition, um update gratuito pro Switch 2, não sei se eles vão anunciar ainda. Mas vai ter muitas coisas novas aí pro Pikmin 4, tá? Então fica atento aí. Falando de Brasil, galera, lá no canal do Nintendista Economy, eu tô liberando promoções no Mercado Livre, principalmente de jogos de Switch 1 e de Switch 2. Cyberpunk tá saindo bem mais abaixo aí do preço ofertado, tá? Bem abaixo do que a galera veio pagando no lançamento, beleza? Pokémon Legends aí. Tem muita gente me perguntando sobre quando vai chegar a mídia física de Metroid Prime 4 Beyond, a mídia nacional. Galera, assim que sair, eu vou avisar pra vocês. Então, vai no canal do Nintendista Economy, que fica aqui na descrição. Brasil e Portugal, vocês vão ter acesso a tudo isso. Devo falar pra vocês que no Brasil eu estou em dívida de botar com mais frequência promoções, mas eu tô fazendo o possível pra trabalhar isso e trazer da melhor forma possível pra vocês, que são muitas coisas, muitos cupons, tá? Então, fiquem atentos lá. Show, meus amigos! Então era isso que eu queria trazer, essas notícias pra vocês. Se inscrevam nesse canal, também deixa o like de vocês, que é muito importante. E claro, vocês vão me seguir em todas as redes sociais pra vocês não perderem nada aí. @ThalesOliver, @SouNintendista. Eu vou ficando por aqui, a gente se vê numa próxima aí. Tchau, tchau.